Antônio Ferreira estava de joelhos na terra vermelha de sua propriedade em Uberaba, Minas Gerais, chorando como não chorava desde criança. Ao redor dele, milhares de pés de café que haviam levado 3 anos para crescer estavam completamente destruídos pela geada mais severa que a região havia enfrentado em 2 décadas. 43 anos de idade, casado, 3 filhos, e agora sem nada além de dívidas que não conseguiria pagar nem em 5 anos. Mas enquanto segurava um punhado daquela terra entre os dedos, Antônio não sabia que estava há apenas 6 meses de tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Uma decisão que o transformaria no maior exportador de café do Hemisfério Sul. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. A fazenda Santa Rita não era muito quando Antônio a herdou do pai, 15 anos antes. 50 hectares de terra boa, mas mal aproveitada. O velho Ferreira havia sido um fazendeiro tradicional. Plantava café como seus avós plantavam, sem muito planejamento ou inovação. Quando morreu, deixou para Antônio uma propriedade que mal conseguia sustentar a família. Durante os primeiros anos, Antônio tentou seguir os métodos do pai. Plantava café da mesma forma, vendia para os mesmos atravessadores, ganhava o mesmo pouco que sempre ganhou. A diferença é que agora tinha uma família para sustentar. Carla, sua esposa, trabalhava como professora na escola municipal, mas o salário dela mal cobria as despesas básicas da casa. Foi só quando nasceu o 3º filho, em 2018, que Antônio percebeu que precisava mudar alguma coisa drasticamente. Não podia continuar vivendo de salário em salário, dependendo das variações do preço do café no mercado local. Precisava encontrar uma forma de crescer, de expandir a produção, de ser mais que apenas mais um pequeno produtor perdido no interior de Minas. Antônio começou a estudar agricultura moderna nas horas vagas, comprava revistas especializadas, assistia vídeos no YouTube, participava de palestras na Associação Rural da cidade, descobriu técnicas de irrigação que podiam triplicar a produtividade. Aprendeu sobre fertilização do solo, controle de pragas, melhoramento genético das plantas. Mas teoria era diferente de prática. Implementar essas inovações exigia investimento e Antônio não tinha capital. Foi ao banco tentar um financiamento para modernizar a propriedade. O gerente olhou para suas demonstrações financeiras dos últimos anos e negou o empréstimo. Pequeno produtor, renda irregular, sem garantias suficientes para cobrir um investimento de grande porte. A negativa do banco poderia ter desanimado Antônio, mas teve efeito contrário. Fez com que ele percebesse que não podia contar com o sistema financeiro tradicional. Teria que encontrar formas criativas de conseguir recursos para crescer. Durante 2019, Antônio implementou pequenas mudanças que não exigiam grande investimento inicial. Mudou a forma de plantar, melhorou a drenagem dos terrenos, começou a fazer compostagem orgânica para fertilizar o solo. Foram melhorias baratas, mas que resultaram em um aumento de 20% na produtividade daquele ano. O dinheiro extra da safra de 2019 foi reinvestido integralmente na propriedade. Antônio comprou sementes de melhor qualidade, instalou um sistema básico de irrigação por gotejamento em 2 hectares, construiu um galpão para armazenar os grãos em melhores condições. Foi em 2020 que Antônio teve sua primeira grande sacada empresarial. Em vez de vender seu café para os atravessadores locais, decidiu pesquisar compradores diretos. Descobriu que existiam empresas em São Paulo que compravam café direto do produtor, pagando preços muito superiores aos praticados na região. O problema era que essas empresas exigiam qualidade excepcional e volumes mínimos de fornecimento. Antônio produzia café de boa qualidade, mas sua quantidade era pequena demais para interessar grandes compradores. Foi quando teve a ideia que mudaria tudo.
e se organizasse outros pequenos produtores da região para venderem em conjunto. Antônio passou 3 meses conversando com vizinhos, explicando sua proposta, convencendo outros fazendeiros a se juntarem a ele. A ideia era simples. Cada um manteria sua produção independente, mas na hora de vender, formariam um consórcio. Juntos, teriam volume suficiente para negociar diretamente com grandes compradores. A primeira venda em consórcio aconteceu em maio de 2020. 15 pequenos produtores, incluindo Antônio, venderam suas safras diretamente para uma torrefadora de São Paulo. O preço que conseguiram foi 40% superior ao que recebiam dos atravessadores locais. Com o sucesso da primeira experiência, outros produtores da região se interessaram. Em 6 meses, o consórcio havia crescido para 32 participantes. Antônio virou o coordenador natural do grupo, responsável por negociar com os compradores e organizar a logística de entrega. Mas administrar um consórcio de produtores revelou-se mais complicado que Antônio havia imaginado. Diferentes qualidades de café, problemas de padronização, conflitos entre os participantes. Alguns queriam vender rapidamente, outros queriam esperar melhores preços. Alguns investiam em qualidade, outros cortavam custos. Foi durante essa experiência que Antônio percebeu que tinha talento para negócios. Conseguia mediar conflitos entre os produtores, encontrar soluções criativas para problemas logísticos, negociar contratos complexos com compradores exigentes. Estava descobrindo habilidades empresariais que nem sabia que possuía. Em 2021, o consórcio estava funcionando tão bem que Antônio decidiu dar um passo mais ousado. Em vez de apenas coordenar vendas, criou uma empresa de comercialização agrícola. A empresa compraria café dos pequenos produtores, faria o beneficiamento, a padronização e venderia diretamente para o mercado nacional e internacional. A criação da empresa exigiu investimentos que Antônio não tinha. Foi quando descobriu linhas de crédito específicas para agronegócios que não conhecia antes. Com a demonstração de resultados positivos do consórcio, conseguiu financiamento para construir uma unidade de beneficiamento e comprar equipamentos de classificação de grãos. A primeira safra processada pela empresa de Antônio foi um sucesso. Conseguiu padronizar a qualidade do café de 40 produtores diferentes, criou diferentes categorias de produto e vendeu tudo para compradores que pagavam preços premium por qualidade garantida. Mas foi em 2022 que aconteceu o desastre que quase destruiu tudo que Antônio havia construído. A geada de julho foi a mais severa em 20 anos. Não apenas sua própria plantação foi devastada, mas as plantações de praticamente todos os produtores que forneciam para sua empresa. Naquele momento, ajoelhado na terra vermelha, olhando sua plantação destruída, Antônio teve 2 opções: desistir de tudo e voltar a ser um pequeno produtor, ou usar a crise como oportunidade para dar um salto ainda maior. Durante as semanas que se seguiram à geada, Antônio fez uma análise fria da situação. A destruição das plantações locais significava que haveria escassez de café na região por pelo menos 2 anos, mas também significava que os preços subiriam drasticamente. Se conseguisse garantir fornecimento de outras regiões, poderia aproveitar essa janela de oportunidade. Antônio vendeu tudo que tinha de valor: um trator, 2 carros, até mesmo joias da família que guardava há gerações. Com o dinheiro, viajou para outras regiões produtoras do Brasil: Espírito Santo, Bahia, Rondônia. Estabeleceu contratos de fornecimento com produtores que não haviam sido afetados pela geada. A estratégia foi arriscada, mas deu certo. Enquanto outros comerciantes da região ficaram sem produto para vender, a empresa de Antônio manteve fornecimento regular para seus clientes. Não apenas manteve, como expandiu. Clientes de concorrentes que ficaram desabastecidos migraram para sua empresa. Durante 2023, enquanto reconstruía sua própria plantação,
Antônio expandiu geograficamente sua rede de fornecedores. Não dependia mais apenas da produção local. Tinha contratos com produtores de 6 estados diferentes. Se houvesse problema climático em uma região, outras poderiam compensar. Essa diversificação geográfica permitiu que Antônio começasse a exportar. Clientes internacionais valorizam fornecedores que conseguem garantir volume e regularidade de entrega, independentemente de problemas locais. A empresa dele se tornou confiável para compradores do exterior porque não dependia de uma única região produtora. A primeira exportação foi para um importador na Alemanha. 2 contêineres de café especial, pagos em dólares, com margem de lucro 3 vezes superior às vendas domésticas. Antônio percebeu que havia encontrado seu caminho para o crescimento exponencial. Em 2024, a empresa de Antônio já exportava para 12 países. Havia se tornado o principal intermediário entre pequenos produtores brasileiros e compradores internacionais exigentes. Desenvolveu um sistema de rastreabilidade que permitia aos clientes conhecerem a origem exata do café que estavam comprando. Mas Antônio não parou por aí. Percebeu que podia agregar ainda mais valor se processasse o café além do beneficiamento básico. Investiu em equipamentos de torrefação, criou uma linha de cafés especiais com marca própria, começou a vender diretamente para redes de cafeterias em grandes centros urbanos. A transformação pessoal de Antônio foi tão dramática quanto a empresarial. O fazendeiro tímido que mal saía de Uberaba se tornou um empresário que viajava regularmente para feiras internacionais, negociava contratos em inglês, participava de conferências sobre agronegócios global. Carla, sua esposa, acompanhou toda essa transformação com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho pelo sucesso do marido, preocupação com o ritmo alucinante de crescimento da empresa. Antônio trabalhava 16 horas por dia, viajava constantemente, estava sempre no telefone resolvendo problemas ou fechando novos negócios. Os filhos, que antes mal viam o pai trabalhar na roça, agora conviviam com um empresário sempre ocupado. O mais velho, João, de 15 anos, começou a se interessar pelo negócio da família. Nas férias, trabalhava na empresa, aprendendo desde operações básicas até estratégias de marketing internacional. Em 2025, 5 anos após criar o primeiro consórcio de produtores, Antônio comandava uma empresa que movimentava mais de 50 milhões de reais por ano. Exportava café para 28 países, trabalhava com mais de 200 produtores em 10 estados brasileiros, empregava 120 funcionários diretos. Mas o crescimento trouxe novos desafios. Gerenciar uma operação desse tamanho exigia habilidades que Antônio não possuía. Contratou consultores especializados, fez cursos de administração, estudou sobre gestão de pessoas e planejamento estratégico. Foi durante esse processo de profissionalização que Antônio percebeu que precisava tomar uma decisão crucial sobre o futuro da empresa. Podia continuar como uma empresa familiar, mantendo o controle total, mas limitando o crescimento. Ou podia abrir o capital, buscar investidores e transformar sua empresa em uma corporação de grande porte. A decisão não foi fácil. Significava abrir mão de parte do controle que havia construído com tanto esforço, mas também representava a oportunidade de levar sua empresa para um patamar completamente diferente. Antônio optou pela expansão. Em parceria com um fundo de investimento especializado em agronegócios, captou 20 milhões de reais para financiar a expansão internacional. O plano era ambicioso: estabelecer escritórios comerciais em 3 continentes e se tornar uma das principais pontes entre a produção brasileira e o consumo mundial de café. A primeira operação internacional foi estabelecida em Miami, servindo como centro de distribuição para todo o mercado norte-americano. A segunda foi em Hamburgo, atendendo o mercado europeu.
A terceira, mais ousada, foi em Tóquio, mirando o crescente mercado asiático de cafés especiais. Cada nova operação trouxe aprendizados únicos. Antônio descobriu que cada mercado tinha exigências específicas. Americanos valorizavam conveniência e padronização. Europeus priorizavam sustentabilidade e origem. Asiáticos procuravam exclusividade e inovação. Para atender essas demandas variadas, Antônio desenvolveu diferentes linhas de produto. Criou certificações próprias de sustentabilidade, estabeleceu programas de desenvolvimento social nas comunidades produtoras, investiu em pesquisa para desenvolver novos métodos de processamento que resultassem em sabores únicos. Em 2026, 10 anos depois de herdar uma pequena fazenda em dificuldades, Antônio comandava um grupo empresarial com operações em 4 continentes. Sua empresa se tornara referência mundial na comercialização de cafés especiais, conectando pequenos produtores brasileiros com consumidores exigentes ao redor do mundo. Mas o sucesso empresarial não fez Antônio esquecer suas origens. Criou um programa de desenvolvimento rural que oferecia assistência técnica gratuita para pequenos produtores, financiamento para modernização de propriedades e garantia de compra da produção a preços justos. O programa beneficiava mais de 1.000 famílias rurais em 15 estados brasileiros. Muitos dos produtores atendidos conseguiram triplicar sua renda, modernizar suas propriedades, oferecer melhor educação para os filhos. Era a forma de Antônio retribuir à comunidade que o apoiou durante os primeiros anos de luta. A transformação pessoal de Antônio também foi notável. O homem que 10 anos antes chorava na terra destruída pela geada se tornara uma referência no agronegócios brasileiro. Era convidado para palestras em universidades, participava de conselhos empresariais, influenciava políticas públicas para o setor rural. João, seu filho mais velho, havia decidido estudar agronomia e administração para um dia assumir a empresa da família. Mas não com a mentalidade de herdeiro acomodado. Queria aprender o negócio desde a base, começando como estagiário nas operações de campo. Carla se adaptara ao novo estilo de vida, mas nunca deixou de lado seus valores essenciais. Continuava trabalhando como professora, agora em uma escola particular, que atendia filhos de funcionários da empresa. Mantinha os pés no chão de Antônio, lembrando-o regularmente de suas origens humildes. A Fazenda Santa Rita, onde tudo começou, havia sido completamente modernizada. Agora, servia como centro de pesquisa e desenvolvimento da empresa, testando novas variedades de café, métodos de cultivo sustentável, tecnologias de processamento. Também funcionava como centro de treinamento para produtores parceiros. Em uma tarde de dezembro de 2026, Antônio estava caminhando pela fazenda quando parou no exato local onde havia chorado 10 anos antes, vendo sua plantação destruída pela geada. Agora, naquele mesmo local, cresciam pés de café da variedade mais moderna que sua empresa havia desenvolvido, resistentes a variações climáticas e com produtividade 3 vezes superior às plantas tradicionais. Ele pegou um punhado da mesma terra vermelha entre os dedos, mas agora com um sentimento completamente diferente. Não era mais desespero, mas gratidão. Gratidão pela adversidade que o forçou a crescer, pelas pessoas que acreditaram nele quando nem ele mesmo acreditava, pelas oportunidades que conseguiu criar através de trabalho duro e visão estratégica. Antônio olhou para o horizonte e viu caminhões carregados de café saindo da propriedade, rumo ao Porto de Santos, de onde seguiriam para destinos em todos os continentes. Cada saca representava o sonho de um pequeno produtor realizado, uma família rural que conseguiu prosperar, uma comunidade que encontrou nova esperança. O império que havia construído não era feito apenas de dinheiro e propriedades.
era feito de relacionamentos, de confiança, de impacto social positivo. Era a materialização do sonho brasileiro de que é possível crescer através do trabalho honesto, da inovação e da determinação. Naquela noite, durante o jantar em família, Antônio olhou para a esposa e os 3 filhos e percebeu que havia conseguido algo mais valioso que sucesso financeiro. Havia construído um legado. Não apenas uma empresa, mas um exemplo de que pequenos produtores brasileiros podem conquistar o mundo quando se organizam, inovam e perseveram diante das adversidades. A história de Antônio Ferreira havia se tornado inspiração para milhares de produtores rurais em todo o Brasil. Mostrava que não importa o tamanho da propriedade ou as limitações iniciais. Com visão estratégica, trabalho duro e capacidade de transformar crises em oportunidades, qualquer produtor pode construir algo extraordinário. Do pequeno fazendeiro que chorava na terra destruída ao empresário que conquistou mercados globais, a trajetória de Antônio prova que o agronegócio brasileiro tem potencial ilimitado. Basta ter coragem de sonhar grande, trabalhar pela transformação desses sonhos em realidade e nunca esquecer as origens e valores que sustentam qualquer sucesso verdadeiro. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.